bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, né, Maurício? Mais um. É isso aí, aqui a gente fala sobre teledramaturgia brasileira, Novela, histórias da TV, enfim. trilhas, né? Exato. Tudo relacionado à teledramaturgia. E tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, Maurício. Convida a galera para seguir você no Instagram, o Reviva Gente. Sim, @reviva_oficial no Instagram, né? Inclusive essa semana bastante gente começou a seguir lá. Sério? Aumentou bastante. Às vezes a gente não entende muito bem o Instagram, mas o importante é que aumentou bem na última semana. E tem muito mais conteúdo, inclusive do tema de hoje. É isso aí, muito bom saber que o engajamento tá maravilhoso, né? O tema de hoje, a gente vai falar sobre, assim, um queridinho da teledramaturgia. Né? É um ícone, eu acho que é um dos maiores autores da história da nossa teledramaturgia. Uma super personalidade, que é o Maneco. Manuel Carlos, 90 anos, né? Manuel Carlos completou 90 anos em março, né? Nós estamos gravando o podcast em março, né? Ele vai depois pro ar, mas nós estamos gravando em março, agora finalzinho de março, então ele está completando 90 anos. Inclusive no dia que a gente está gravando hoje, estreou a sucessora novela dele, a segunda novela dele, estreou hoje no Viva. E aí, inclusive, o Viva inaugurou, em homenagem a ele, um horário só para as obras dele no canal. Legal. Então vamos começar pelo início da vida do Maneco. Exato. Bom, Manuel Carlos, é curioso, porque as obras dele são todas ali do Rio de Janeiro, enfim, né, relacionadas ao Rio, Leblon, Zona Sul, enfim. Mas ele mora no Leblon? Ele mora, hoje sim, né? Hoje, atualmente, ele conhece todo mundo lá, enfim. Uhum. Mas ele nasceu em São Paulo, ele é paulistano. Ele é paulista. Ele nasceu na capital paulista, né? Em março de 1933, né? 33, deixa eu ver. Tô fazendo a conta aqui, 33, 90 anos. Março de 33. E ele começou lá em São Paulo, enfim, ele começou a trabalhar com 14 anos como auxiliar de escritório, só que ele sempre gostou muito de ler, ele sempre foi um leitor muito, muito assíduo. E ele fazia parte de um grupo de leitura chamado Adoradores de Minerva, ali com 14 anos. Adoradores de Minerva, um grupo que reunia diariamente leitores na Biblioteca Municipal de São Paulo. E nesse grupo, quem que fazia parte desse grupo? Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Fábio Sabag, que virou diretor de TV depois, Antunes Filho, que foi um diretor respeitadíssimo do teatro e também da TV, e o Flávio Rangel, também outro respeitado diretor que viria a trabalhar tanto no teatro quanto na TV. Então, todo esse pessoal que viria a fazer muito sucesso, já faziam sucesso no teatro, né? A TV ainda não existia naquela época, né? Quando eu tinha 14 anos. Eles faziam parte ali desse grupo, né? De leitura. E todos ali, o Manuel Carlos, ele queria também integrar ali, ser um artista, né? Ele tinha esse sonho. E ele estreou como ator, né? Ele veio pro mundo da teledramaturgia logo no comecinho, né? A gente já estava conversando sobre isso antes, né? A TV foi inaugurada em 1950, né? No Brasil, a TV Tupi. E ele, em 1951, ele estreou na televisão como ator, né? Que legal. Ele estreou como pouca gente sabe, né? Muita gente conhece o lado dele de autor, né? De novelas. Até algumas pessoas sabem que ele foi diretor, mas pouca gente sabe que ele foi ator também. Então ele começou como ator em 1951 na TV Tupi, né? E em 52 ele já foi premiado como ator revelação e tudo mais. E no mesmo ano de 52 ele começou a dirigir e produzir já algumas. É curioso, porque esse começo aqui da TV em geral, todo mundo fazia um pouco de tudo, né?
enfim, dirigia, produzia. Muita gente aprendeu, principalmente aqueles interessados, né? Eles foram aprendendo, porque era tudo muito novo, né? Então ninguém tinha experiência com produção, com direção. Então, esses que chegaram primeiro ali foram quando tudo era mato, né? Olha, andei por tudo aqui, ó. Quando tudo era mato, eles foram descobrindo ali, né? Foram descobrindo como se fazia televisão, né? Legal, Então, o hein? Manuel Carlos é um desses caras que começou a produzir, enfim, dirigir, enfim, passou por várias emissoras depois, né? Começou na Tupi, que foi a primeira emissora da nossa TV, né? TV brasileira. E depois passou por inúmeras emissoras, TV Rio, Itacolomi, a Record. Produziu um dos maiores sucessos ali do humor. Ele dirigiu o Chico Anísio. Mesmo? Na TV Rio, 2 programas do Chico Anísio. Né? O Chico Anísio Show. Deixa eu ver se eu acertei, que vou até olhar aqui. Se era o Chico Anísio Show. Eu vi que ele fazia roteiro de programa de humor. Exato. Mas não... Chico Anísio Show. Fui procurar só para tirar a dúvida. O Chico Anísio Show e o Homem e o Riso. É isso, os 2 programas do Chico Anísio, né? Um deles ele dirigiu junto com o Ziraldo. Que legal. O cartunista, ele era diretor de TV no começo, diretor do Chico Anísio. Então ele dirigiu o programa de humor, foi redator, enfim. Passou pela Record. Aí ele foi não posso dizer que ele foi um redator independente ali para a Record. Ele escrevia, e um desses programas que ele escreveu foi Família Trapo. Família Trapo, um dos grandes sucessos ali dos anos 60, que tinha o Jô Soares, que tinha o Ronald de Golias, enfim. E ele é um dos redatores ali, o Carlos Alberto de Nóbrega era um dos escritores. Que legal. O Carlos Alberto e o Jô Soares escreviam. Enfim, ele foi passando por várias emissoras, né, até chegar na Globo, né? Ele chega na Globo nos anos 70. Aí, só que ele ainda não chega como autor de novelas. Isso que eu ia perguntar. Se ele já chega como roteirista, né? Não, ele chega como diretor, né? E ele se torna o diretor do Fantástico, lá nos primórdios do Fantástico. É mesmo? Em 1972 ele assumiu a direção do Fantástico, né? E ali ficou por bastante tempo ali, né, como diretor. Vou até confirmar aqui, 3 anos. 3 anos ele foi diretor e também fez a redação do Chico Total. O Chico Anísio foi para a Globo. Legal. E ele também dirigiu o Chico Anísio na Globo. Ele já tinha dirigido na TV Rio e também dirigiu na Globo, né? As novelas iam começar na vida dele, a autoria, né? Ia começar só em 78, 6 anos depois. 6 anos depois. Aqui eu tenho uma pauta sobre a estreia dele como autor. Foi quando? Foi fazendo o quê? Já emplacou a primeira Helena? Porque quando a gente fala do Maneco, a gente já lembra das Helenas. Como que foi? Então, o Maneco tem como marca as Helenas, como você falou, né? Algumas marcas mais visíveis assim para o público, né? Uma delas são as Helenas, né? Que vem das Helenas de Troia, né? Lá da Grécia Antiga, né? Muita gente teve até uma entrevista com ele recentemente, com o Bial. E perguntaram para ele quem que era a Helena na vida dele, porque achavam que era uma mulher que ele teve na vida, enfim, alguma namorada, ou ex-mulher, ou filha. Porque, só te cortando um pouquinho, sempre teve um personagem também bem característico nas novelas, que é um médico, né? Dr. Moretti. E que realmente foi, né? Uma pessoa que fez parte ali da vida dele, né? Exato. Mas no caso da Helena, não. Então, aí tem as Helenas, né, que vem, e o Dr. Moretti, né, que sempre... geralmente, os Dr. Moretti são personagens mais, assim, posso dizer, secundários, bem coadjuvantes, assim, com passagens
ali esporádicas, mas sempre bem tinha que simples. ter. Mas só em História de Amor, em 95, que o Dr. Carlos Moretti era o protagonista. Teve um Dr. Moretti protagonista. Que sobressaiu. Exato, que foi História de Amor, em 95, né? Mas nós Legal. vamos chegar lá ainda. Agora, sobre a outra marca das novelas dele foi sempre tinha algum personagem ou algo relacionado a Santa Rita de Cássia. É mesmo, devoto. Exato, ele é devoto de Santa Rita de Cássia. Então sempre tinha como marca ali algo relacionado a Santa Rita de Cássia. Enfim, em Felicidade mesmo tem a Dona Cândida, né, personagem da Laura Cardoso. Tinha a Vila em Por Amor. Tinha personagens em Viver a Vida, 3 personagens, uma delas é a Helena, que era devota de Santa Rita de Cássia, enfim. Teve tudo isso em Páginas da Vida, que tinha até uma capela, ali a Lalinha e o Tite, que eram os personagens da Glória Menezes e do Tarcísio Meira, eles tinham uma capela de Santa Rita de Cássia. Legal, ele sempre dava um jeito assim de colocar Exato. as coisas relevantes, né, da vida dele dentro da Sim, exato, da dentro da novela. realidade. Fora, né, a questão que a gente já comentou aqui sobre as histórias sempre, ou quase sempre, se passarem na Zona Sul Carioca, mas especialmente no Leblon. Não todas foram no Leblon, mas a grande maioria ali, principalmente da parte do auge dele ali, quando ele voltou por horário das 8, ficou muito característico o Leblon. E você sabe me dizer por que essa paixão dele pelo Rio? Tem a ver com a realidade mesmo, onde ele transitava ali. Né? Porque ele fala que ele conhecia desde o açougueiro até o porteiro, enfim, conhecia todo mundo. Então, ele ouvia também muitas histórias ali do Leblon, então era uma realidade que para ele era uma realidade do cotidiano dele, e também que ele acabava conseguindo transpor, né, uma parte ali da classe média, né, classe média alta, né, até, que é uma parte mais nobre, né? Do Rio, né? Mas eu não respondi sua pergunta ainda. Eu dei uma volta, mas não respondi a pergunta sobre a primeira novela. A primeira novela dele foi em 1978, foi a novela das 6, ele começou na faixa das 6, a novela chamada Maria Maria. Então as novelas das 6 eram muito ali baseadas em obras literárias, né, nesse período, né? Então foi inspirada na obra chamada Maria do Zá, né? E a Nívia Maria se destacou muito nessa novela, né? Ela fez 2 personagens, né? Eram 2 personagens de personalidades diferentes, enfim, aquele negócio que a gente conhece bem, né? Aquele clichê, né? O Raquel? Tipo isso. E vai ter em outras obras, inclusive do Manuel Carlos mais pra frente. Então, e ali logo na primeira tem, né? Mas não por conta exatamente dele, já que ele estava se inspirando em uma outra obra, né? Mas ali a Nívia Maria se destaca bastante, né? Uma novela que tem a Nívia Maria e o Cláudio Cavalcante como protagonistas, né? Já foi um sucesso, Maria Maria, em 1978. Legal. Uma produção ali que se passava no século XIX, ali, 1860, né? Eram quase todas as novelas das 6 eram novelas de época, inclusive a novela seguinte dele, que eu já falei aqui, ainda em 1978 ele já emplacou a segunda novela dele, que também foi uma novela das 6, A Sucessora, né, que está estreando no Viva, né? A Sucessora, novela que consagrou, na verdade não que consagrou, mas a Suzana Vieira fala com muito carinho dessa novela, ela era uma das protagonistas, né, a principal, a protagonista, e ela fala com muito carinho dessa novela, enfim, muitas lembranças, até lembranças do cotidiano, lembranças amorosas dessa novela. É mesmo? É verdade. Então conta pra mim. Os 2 protagonistas, a Suzana Vieira e o falecido saudoso Rubem de Falco, levaram um relacionamento, os 2 protagonistas levaram um relacionamento da novela para a vida real. Eles ficaram 2 anos juntos,
depois da novela, viajando a Europa, o mundo, enfim, como dois apaixonados. E aí o público vai ao delírio, né? Recentemente ela até contou mais detalhes na live, enfim, que acabou, aí depois eles tiveram que seguir, né, um para São Paulo, outro para o Rio, né? A Suzana Vieira continuou na Globo e o Rubens de Falco fez novelas ali na Tupi, Tupi que já estava chegando ao fim, né, derradeira ali, mas eles levaram esse relacionamento para a vida real, né? Os dois destaques da novela, né, além da Natália Timber, que sempre faz vilãs muito bem, e nessa novela fez a governanta Juliana também, excepcional, e também a Germana, né, era uma novela que se passava ali nos anos 20, né, começo do século, década de 1920, começo do século 20, e a Arlette Salles interpreta a Germana, que também é uma mulher muito à frente do tempo, enfim, também foi o destaque da novela. Né? Legal. Esses foram os primeiros trabalhos dele, né? É isso aí. Os dois de 1978, Maria e A Sucessora. Começou muito bem. Muito bem, os dois foram um grande sucesso. A faixa das 6 horas. E o Maneco nos anos 80? Então, o Maneco nos anos 80, ele começa... vale destacar que antes ele ainda fez parte, no finalzinho dos anos 70, ele escreveu alguns episódios ali, foi redator de Malu Mulher, que foi um seriado marco da nossa teledramaturgia, falava muito de feminismo, assim, enfim, mulheres que empoderadas. Mas já nessa época, né? A Regina Duarte interpretava uma mulher desquitada, uma mulher independente, né? Algo que ainda era um pouco tabu se falar, ainda na sociedade daquele final dos anos 70, né? Então foi um marco da teledramaturgia. Mas chegando aos anos 80, né? Nos anos 80 ele começa nessa aqui, ó. Vou mostrar aqui para o pessoal. Maurício e os seus discos. Água Viva, ele na verdade não foi o autor principal. Foi a estreia dele na faixa das 8, mas ele não era o autor principal. Então, o Gilberto Braga foi o autor principal, né, de Água Viva, uma novela ensolarada, como o próprio nome deduz ali, né? Foi um grande sucesso ali no começo dos anos 80, né? E o Manuel Carlos colaborou, né? Ele começou a escrever Água Viva no capítulo 57, ele ia colaborar com o Gilberto Braga. E essa colaboração, essa participação ali já fez foi uma ponte ali para uma promoção, digamos assim, do Manuel Carlos, porque ele deixa de ser um autor de novelas das 6 para virar um autor de novelas das 8. Já. Olha só, já subiu de nível, Exato, né? já no começo dos anos 80, então, ele vem aí em 1981 com essa aqui, ó. Eu já vou começar dando uma curiosidade. Baila Comigo, um grande sucesso, novela de 1981, né? Tem aqui, tem esse disco aqui, tem esse aqui com a Beth Faria. Olha só, as que duas trilhas. Tem ela aqui também, ó. Ela falava que ela era dona da academia, que ela falava academia na novela. E ela dava aulas de dança. Grande atriz, né? E Baila Comigo, eu vou falar uma curiosidade sobre essa capinha aqui, ó. Essa capa aqui tinha Nossa, fugiu o nome dele aqui agora. O Reginaldo Faria, mas eu esqueci o nome do personagem agora. O Reginaldo, os dois aqui, a Reginaldo Faria e a Natália do Vale, ela fazia uma médica. E eu vou abrir aqui porque eu vou colar mesmo, porque às vezes pode. Era o Saulo e a Lúcia. O Saulo e a Lúcia. O Saulo era um médico homeopata e a Lúcia era uma médica mesmo, clínica geral, enfim. Os dois cada um tinha um relacionamento. Curioso é que eles namoravam, o Saulo namorava
a Lia, personagem da Cristiane Torlone, e a Lúcia namorava o Quinzinho. Era um dos gêmeos interpretados pelo Tony Ramos. Mais um gêmeo. Exato. Ela comigo teve essa particularidade. Enfim, e a Lia e o Quinzinho eram 2 irmãos. Então, os dois namoravam os irmãos. Ele namorava a Lia e ela namorava o Quinzinho. E ele tinha um sentimento por ela. Só que ela não tinha. E curioso, ele se declarou para ela durante a novela e ela não deu a mínima. Ou seja, esse casal aqui da capa nunca existiu. Ué, então por quê? O que eles estão fazendo na capa aqui do disco? Talvez a ideia inicial, a sinopse, era que esse casal desse certo, né? Até porque eu acho que o casal daqui da Lúcia com o Quinzinho não engrenou muito, assim, sabe? Mas eles terminaram juntos no final, né? Se imaginou talvez que fosse emplacar. Mas tem novela, né? Tem muita pesquisa de público, não, né? Às vezes não acontece o que foi planejado, né? Eles acabam mudando a direção. E foi o que aconteceu. Esse casal aqui nunca existiu. Não deu certo. Ele falou assim, eu gosto muito de você e tal. E ela fez Blair. Ai, peculiaridades, né? Galera da teledramaturgia. Muito legal. Continuando, ainda anos 80? Ainda anos 80. Vou falar só um pouquinho, complementar sobre Baila Comigo. Acho que foi um marco, um grande sucesso. O Manuel Carlos fez um sucesso logo na sua primeira novela das 8, né? Trouxe a primeira Helena. Baila Comigo, enfim a Helena veio. Enfim ela apareceu. Com o Lilia Lemmertz, né? O grande segredo da Helena eram os gêmeos, né? Ela teve um relacionamento com o Kim, né? Interpretado pelo Raul Cortez, no passado, lá, né? E aí, só que ele era comprometido e ele queria ter e ele era comprometido com uma mulher com dinheiro e ele queria uma posição social, interesses. E aí ele acabou tendo um filho fora ali do casamento, né? Ele com a Helena, né? E para não atrapalhar o casamento, simplesmente eles fizeram um trato, a Helena e o Kim fizeram um trato. Eu fico com um gêmeo e você fica com outro. Como se fosse fácil, assim, né? Mas o Kim viajou para Portugal. Ele foi para fora do país. E aí um ficou no Rio de Janeiro, uma ficou no Rio de Janeiro, a Helena ficou no Rio de Janeiro. E casou depois com o Plínio, personagem do Fernando Torres. E ele foi para Portugal, se mudou, enfim, empresário, né, se tornou bem sucedido e viajou para Portugal. E aí os anos se passaram, né? Se casou com a Marta, a personagem da Teresa Raquel. E aí o tempo passou e aí ele voltou para o Brasil, né? E aí aquele rolo todo, né? Os gêmeos, enfim, aquele segredo. E a Helena se sentindo cada vez mais culpada, era uma personagem muito assim, triste, muito deprimida com tudo, enfim. Essa foi a primeira Helena do Manuel Carlos. E o grande segredo. Drama. Exato. Está com o Tony Ramos. Tony Ramos que não fez nada muito diferente assim. Ele fez os 2 gêmeos, o Quinzinho e o João Vitor, né? Os 2 com personalidade muito diferente. 2 pessoas do bem, mas um introvertido, outro extrovertido. E só com o tom de voz ele fazia a mudança, e claro, né, a forma de se vestir, enfim. Mas as mudanças sutis, digamos assim, dos personagens. Então acho que o Tony Ramos, que aliás é um dos queridinhos das coisas, pode comentar sobre isso, mas o Tony Ramos é um dos queridinhos do Manuel Carlos. Legal, hein? Interpretar gêmeos não deve ser nada fácil, né? Nossa, desliga um botãozinho, né? para ligar o outro, né? Ainda mais nessa época, né, que os recursos eram menores, né? Sim. Computação gráfica, sim, né? Ainda mais complicado. Legal, muito legal. E o grande retorno do Maneco
para a Rede Globo, em 90. O Manuel Carlos, aí eu vou fazer uma passagenzinha, né? Falar do contexto, né? Uhum. Depois de Baila Comigo, ele escreveu uma outra novela na Globo, né? No horário das 8 de novo. Sim. Que foi essa aqui, Sol de Verão. Novela que começou em outubro de 82, né? E ele concebeu a novela com o Jardel Filho. O Jardel Filho interpretava o Heitor, um dos protagonistas. E a novela corria muito bem e tudo mais. Só que o Jardel Filho teve um ataque cardíaco em fevereiro, fulminante, em fevereiro de 83, e faleceu, né, no decorrer da novela, né, no meio da novela. E o Manuel Carlos, o Maneco, ficou muito abalado com isso, né? Ele não conseguiu prosseguir, também teve alguns problemas ali com a direção da Globo, enfim. E a Globo queria exigir que ele prolongasse a novela mais do que ele gostaria, e ele acabou deixando a novela, e o Lauro César Muniz encerrou, e o Maneco não seguiu, né, na Globo. Inclusive essa novela nunca foi reprisada, né, por motivos óbvios, né? Eu acabei me adiantando na pergunta, né? Mas assim, é bom para explicar o contexto, né? Então, por esses motivos, ele acabou se afastando da emissora. Exato, ele se afastou aí o contrato dele também ia chegando ao fim, né? Naquele ano de 83. E ele teve um desentendimento também com o diretor, né? Teve comportamento inadequado, enfim, ele alçou novos voos. Saiu e foi fazer outras coisas. Exato, ele foi para outras emissoras, ele fez uma produção independente, uma série chamada Joana, em 1984, que eu estou muito curioso para ver, inclusive, nunca vi nada sobre ela. Ela foi ao ar, ela é uma produção de uma produtora independente, que era do Guga de Oliveira, que era o irmão do Boni, que fez algumas produções independentes depois. E tinha a Regina Duarte. A Regina Duarte, que até então, desde 1969, nunca havia saído da Globo. Enfim, ela foi a única produção que a gente pôde ver a Regina Duarte fora da Globo. E foi o último papel da Regina Duarte antes da Viúva Porcina. Então ali era um momento ali de pausa ali, que ela tinha feito um sucesso em Sétimo Sentido, no método da Jeanette Claire. Depois ela fez a Joana, essa série, depois ela estourou o rock santeiro com a Viúva Porcina. Legal. E aí depois ele fez ele escreveu uma minissérie chamada Viver a Vida, que viria a ser o nome de uma outra novela que ele escreveu lá no finalzinho, lá na Globo, em 2009. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só o nome da minissérie que era igual. A história não tinha nada a ver, era inspirado num romance, uma tragédia americana, enfim. Né? E aí ele escreveu uma novela, depois na Manchete, né? O Novo Amor, em 86. Né? A Manchete teve ali, né, o começo da incursão ali. Viver a Vida foi a segunda minissérie. Novo Amor marcava ali, né, uma das primeiras novelas. A novela de 86, a primeira novela da Manchete foi em 85. A Manchete estava começando. Depois até a Glória Pérez passou pela Manchete. Enfim, ele fez essa novela, não fez aquele sucesso, mas de público, mas foi um sucesso de crítica. Enfim, foi reconhecida como uma boa novela, né? Teve a René de Vilmont como uma das protagonistas. Enfim, e aí depois ele fez uma minissérie também na Band, passou na Band, chamada O Cometa. Olha só, ele passou por várias, né, emissoras. Ali naquele ele não período, parou. Naquele período ele... E essa minissérie é curiosa porque tem um fato triste, né? Ele escreveu com o filho dele, o Ricardo Almeida, que acabou falecendo. Né? O filho dele faleceu em 1988 e ele, antes de falecer, né, essa minissérie só foi ao ar em 89, né? E ele escreveu junto com o filho dele, que acabou falecendo ali no final dos anos 80. Ele, na trajetória de vida dele, ele enfrentou algumas perdas pesadas, né? Exato, de outros filhos também, enfim. Não foi... Teve muitos filhos, né? Ele tem ainda mais 4 filhos, né? Mas ele
enfrentou a perda de outros filhos além do Ricardo. Sim. Ele teve 3 casamentos, se eu não me engano. Exato. Né? Exato. E filhos dos 3 casamentos, inclusive. E aí ele volta pra Globo, então, falando do retorno da Globo. Sim, agora sim. 1990. 91, para ser mais exato. 91 ele retorna. É que na verdade, assim, talvez a gente possa falar em 90, porque assim, a ideia do Manuel Carlos era trazer Por Amor. Ele já queria voltar na Globo, ele já estava com a ideia de Por Amor pronta. Sim. Só que a Globo queria que ele voltasse na faixa das 6. Então ele bateu o pé, inclusive... Rebaixaram o Maneco, Maurício. Voltou pro horário das 6. E ele falou que, então, ele resolveu apresentar uma outra novela. Essa novela foi Felicidade. Né? Inclusive, eu já contei essa história aqui 2 vezes, aqui no Revida. Porque eu já fiz um vídeo sobre Felicidade e já fiz um vídeo sobre Por Amor. Então, nesses 2 vídeos eu conto essa história, então, mas vou retornar para contar para quem não viu ainda, quem vai ver, enfim. Né? Ele queria fazer Por Amor, só que ele entendia que Por Amor era a faixa das 8, era própria com a faixa das 8. Então ele escreveu uma outra novela, apresentou uma outra sinopse, que veio a ser Felicidade. Né? Felicidade, posso dizer que é o meu xodó. Sou suspeito para falar de Felicidade, essa capa da Internacional, aqui com a Monique Cury, né, que fez a Lídia, irmã da Helena. Segunda Helena, do Maneco. E essa aqui é a Viviane Pasmanter, a Débora, a primeira personagem dela, a primeira e o vilã, logo se destacando. Começou como vilã, tinha 20 anos na época. Enfim, já começou destruindo. A Viviane Pasmanter é uma das minhas atrizes favoritas. Então, Felicidade, eu já tenho um vídeo aqui, não vou me estender muito, mas a segunda Helena do Manuel Carlos, né, interpretada pela Maitê Proença. Uma das Helenas que eu mais gosto, talvez a Helena que eu mais goste, eu acho que é a que eu mais gosto. Era uma Helena sonhadora, enfim, era uma uma Helena diferente das outras, porque era uma Helena que era pobre, ela teve que batalhar muitos trabalhos, enfim, durante o decorrer da novela, teve que conquistar tudo com muito esforço, enfim. Ela foi secretária, ela foi... vendeu roupinha de bebê, ela trabalhou no boticário, ela foi secretária da Dona Cândida, foi secretária do médico da Dona Cândida, enfim. Nada de glamour, de Exatamente. Ela morava num apartamentinho pequenininho. Então vinha de uma cidade pequena de Minas Gerais, chamada Vila Feliz. É uma obra simples, né, inspirada em algumas partes lúdicas, inspiradas na obra do Aníbal Machado. Tinha os 7 contos do Aníbal Machado ali, inspirações. Enfim, uma novela que eu já falei ali, tem um vídeo só sobre ela, então acho que não vale se estender. É isso aí, fica à vontade para você terminar aqui, né, Maurício? Sobre Felicidade. Quer ver? Depois corre lá para assistir o vídeo. Isso aí. Que vem por aí. Depois de Felicidade, ele tem Felicidade termina em 92. A próxima novela dele é Por Amor. Né? Desculpa, História de Amor. São nomes parecidos. Em 95, História de Amor. Primeira Helena da Regina Duarte, primeira das 3 da Regina Duarte. Acho que a da Regina Duarte, dentre as 3, é a que eu mais gosto. Né? Uma Helena também que é mais simples, enfim, né? Muitos problemas com a filha, que é uma filha chata, que é a Joyce, interpretada pela Carla Marins. Aí a gente tem que voltar só um contextozinho, uma historiazinha rapidinha. A Carla Marins era daquele protótipo de personagens que o Manuel Carlos constrói, que são meninas que não têm papas na língua, que falam, que vem a cabeça,
que incomodam, que atormentam todo mundo. Isso começa lá em Baila Comigo, com a Mira Maia, personagem interpretada pela Lídia Bronte. E aí depois vem a Joyce, em História de Amor. Depois vem a Laura, vilã de Por Amor. Vem a Iris, de Laços de Família. Vem a Dory, de Mulheres Apaixonadas. A Iris. Mais uma, então. Mais um estereótipo ali que estava sempre presente nas novelas dele. Exato. Aí depois teve a Paulinha também. Teve a Isabel, de Viver a Vida, enfim. Outro tipo de personagem sempre presente ali nas obras. Legal, isso eu acho bem legal dele, né? É muito legal. É muito característico, né? Você vê ali algumas diferenças, mas claro, né? Da história, mas assim, personagens que tem muito a ver com do universo dele. Sim, né? Bem interessante. E aí, História de Amor, né? Uma novela muito bonita também, né? 95, 96 ali. Que tinha a Regina Duarte e o José Maier como protagonistas. José Maier, outro dos queridinhos ali do Manuel Carlos. Carla Marins e Ângelo Paes Leme também ali, como os personagens principais ali. Uma novela muito boa e que... detalhe, Carolina Ferraz também, uma das vilãs. Manuel Carlos fala que escreveu essa novela para Regina Duarte e para Carolina Ferraz. E a Regina Duarte, ela fala que ela gostou tanto da novela, gostou tanto de fazer História de Amor, que ela queria uma continuação, ela queria uma outra novela, uma História de Amor 2. Mais ou menos vem ali. Tô forçando. Mas vem Por Amor. Por Amor, enfim, chega. 97, 98, né? Acho que é a grande obra, a obra-prima do Manuel Carlos. Eu lembro dessa novela. Né? Que tem como o humor central, né? Ali da novela. A troca dos bebês, né? A Helena, né? Que era uma decoradora, enfim. Que tinha uma loja de design de interior. Ela era artista plástica, né? Alguma coisa assim, não é? Mais tinha um estúdio. Ela tinha um estúdio, isso, mas era tipo. Era um estúdio de decoração. De decoração. E aí ela engravida junto com a filha, né? Que é interpretada pela própria filha dela, né? Gabriela Duarte, a Eduarda, né? Também irritou muita gente. Foi criado até nos primórdios da internet, foi criado um blog chamado Eu Odeio a Eduarda. Né? E as duas engravidaram e, enfim, tiveram a criança no mesmo dia, mas a Eduarda não teve a criança, né? O filho da Eduarda acaba falecendo e a Helena acaba lá pressionando o médico para trocar as crianças, né? Para colocar a criança dela, que havia nascido com saúde, no lugar da que havia morrido, da filha, né? Porque a filha também não ia poder mais engravidar, não ia poder mais ter filhos. Então ela faz essa pressão, enfim, troca. E aí a novela se baseia ali, né? O centro, né, da novela é ali na base desse segredo, né? Da troca dos bebês, que é só resolvido no último capítulo, né, esse mistério, né? Que estava no diário dela, né? Que ela escrevia um diário e ele contava tudo que acontecia, enfim. Isso é Por Amor, né? E quem quiser ver também, Por Amor também tá. Gravei também um vídeo sobre, então quem quiser se aprofundar, Por Amor também tem um vídeo que deve sair logo mais. É isso aí. Então, depois de Por Amor, vem Laços de Família, outro sucesso dele, aí já nos anos 2000, né? Laços de Família, que tem mais uma Helena, interpretada pela Vera Fischer, né? E aí o drama é a questão da leucemia, né? A cena famosíssima, né, da Camila, interpretada pela Carolina Dickmann, né, raspando né, o cabelo, enfim. Aí tem também toda a questão da disputa, né, entre mãe e filha, né, porque pelo Edu, né, o Reinaldo Gianecchini estreando novelas, né, e o Edu se apaixona pela Helena, enfim, né, mais velha, a mãe,
e aí a filha acaba se interessando por ele, e aí tem toda essa questão da leucemia, enfim, né? A Helena acaba tendo que ter um filho para doar, né, a medula para Camila, né? Camila que também foi muito odiada nas redes sociais, não tinha muitas redes sociais, né? Mas na época acho que era blog só. Criavam blogs para falar mal, enfim, né? A personagem também muito odiada, né? Mas que se humanizou muito, né, com essa questão da doença, né? Sim. E acabou, acho que, dando um pouquinho da volta por cima, né, nessa novela. Enfim, tinha a Marieta Severo fazendo muito sucesso, né? Marieta Severo a grande família, né? Depois ela ficou muitos anos fazendo a Dona Nenê, mas ela fez ali a Alma, né? Que foi uma vilã, né, da trama, né? Era tia do Edu, personagem interpretado por Reinaldo Gianecchini. E aí temos Tony Ramos nessa história também, né? Verdade. Ele tinha livraria. Exato, né? exato. Miguel. Isso. E... Exato. Muitos pelos. Tinha uma piada, né? O Cacete Planeta sempre brincava com essa história dos pelos dele. Ai, gente. Em Laços de Família é outro grande sucesso, né? Eu gosto muito da Cissa, vou comentar rapidinho. Gosto muito da Cissa, a personagem interpretada pela Julia Feldens, que era a filha do Miguel, né? Julia Feldens, que inclusive... Verdade, ela foi assim bem hilária na novela, né? Bem legal. Era outra que falava também, muita coisa ali sim. na minha cabeça. Pena que a Julia Feldens fez pouquíssimas novelas, né? Lá no começo dos anos 2000 ela fez 3 novelas e depois sumiu. Abandonou. A personagem dela foi bem legal. Bem e aí marcante. a Iris é dessa novela, né? Curiosidade. Isso, a Iris, verdade. Isso. Ó, eu comentei da Iris e acabei esquecendo de falar, né? E é uma novela que tinha o Zé Maier e tinha a paixonite dela pelo exato. Zé Maier, o né? Pedro, Isso, o Pedro. Que era bem engraçado, rústico, né? Ele era ele era o chucro, né? Aras, enfim. E a Iris era apaixonada dele, enfim, né? Mas a Iris tem uma trajetória bem interessante, né? Bem triste também, né? Porque ela perde o pai, né? Interpretado pelo Fernando Torres, e depois perde a mãe, uma cena bem marcante, né? Verdade. Era a Lília Cabral, a mãe a Lília dela, Cabral, né? exato. Assassinada, morta, né? Acho que foi assalto, não assalto, foi? isso, eu tava tentando lembrar a palavra. Foi num assalto. Exatamente. E depois a Iris, né, acaba ganhando a simpatia do público, né? Porque ela fala tudo que pensa com a Camila. Era bem engraçada, né? Era bem divertida. E ela ganha a simpatia do público. E acaba tendo o final que ela quer, né? Com o Pedro, né? Então, Laço de Família teve muitas particularidades, muitos personagens marcantes. Também é uma das obras melhores obras consideradas pelo público, pela crítica, do Manuel Carlos, né? Legal. 2 anos depois vem mais uma, né, do Maneco, que é Mulheres Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas tem uma Helena que o público em geral não gosta muito. Assim, ela é menos marcante que as outras, né? A personagem interpretada pela Cristiane Torlone. Que são 3 irmãs, a Helena, a Heloísa, interpretada pela Julia Gann, e a Hilda, interpretada pela Maria Padilha. E é porque a Helena ela tem uma questão de um relacionamento mal resolvido com o personagem do José Maier. De novo, mais Dr. uma vez. Dr. César. Enfim, e ela é casada com quem? O personagem de quem? Do Tony Ramos. Que é o Theo, né? Enfim, aí a Helena, ela tem um certo destaque ali. Eu consigo, principalmente quando vendo a reprise no Viva, que foi recente, né? Eu consigo enxergar momentos de brilho ali da Helena. Mas por que acontece? As tramas paralelas, elas ganham muito destaque, elas sobressaem muito com relação a Helena. Por exemplo, a Heloísa,
que a irmã dela, que o Cacete Planeta chama de Louquisa, que era a mulher que tinha ciúme, muito ciúmes do marido, Sérgio. Tem até uma cena muito forte que ela deu uma facada nele e tudo, né? O Sérgio interpretado pelo Marcelo Antoni. Né? A Heloísa não era flor que se cheire. Né? Só que o Sérgio também, o personagem do Marcelo Antoni, ele dava muito mole. Ele dava em cima, enfim, ia pra praia e provocava as menininhas, enfim. Não era, né, o cara... Uma facada não era o ideal, mas o cara pedia, não, né? Assim, ele não era fácil, tipo, né... Tinha motivo, ela tinha motivo. Ela tinha os seus motivos, né? Claro que nada justifica, né? Claro. Aí, nessa novela, vou falar de personagens aí que todo mundo vai lembrar. Doris, né? Regiane Alves, né? Que maltratava os avós, né? Cenas muito até tristes, né? Mas ela era uma personagem divertida, ela era uma personagem que marcou muito a novela. A Raquel, né? Que é a personagem da Helena Ranaldi, que tomava raquetada, né? Vocês lembram disso, né? Lembro. O Marcos, né? Que era o personagem era o Dan Stubart. Isso. A Santana, que era Socana, né? Que era o Cacete Planeta chamava, né? Que era verdade, a Vera Holtz, Vera Holtz, exato. Que era, né, tipo, problemas com alcoolismo, né? Aí tinha um casal lésbico, o primeiro casal lésbico ali, que a gente tem destaque, né? Que era a Lili Moraes, né? A Clara e a personagem interpretada pela Paula Picorelli, que eu esqueci agora o nome da personagem. Mas era Clara e Rafaela. Clara e Rafaela. Então, o primeiro casal lésbico a se destacar, e tinha nesse contraponto a Paulinha, que era interpretada pela Ana Roberta Gualda, que também era a menina ali que cutucava todo mundo, que era a história se passava muito ali na escola, que era a Era, né? A escola que era do Tony Ramos, o Theo, com a personagem, a Lorena, a personagem da Suzana Vieira, que também tinha ali uma história ali que ela se relacionava com meninos, pessoas mais jovens, homens mais novos, enfim, né? Outro ponto de destaque de Mulheres Apaixonadas, a Salete, primeiro papel da Bruna Marquezine nas novelas, né? A Bruna Marquezine com 8 anos na época, né? A Salete tinha as visões, né? Que a mãe dela ia acontecer alguma coisa com a mãe dela, enfim. Aí tem a cena da morte da mãe, acaba morrendo a Fernanda, que é interpretada pela Vanessa Gerbelli. E é uma cena bem marcante, né? Porque tem o grito da menina, né? E a Bruna Marquezine despontando com sucesso. Nossa, tem tanta coisa marcante. Pra se eu esqueci, a gente tinha o canal Edviges e Cláudio, com a Gracinha, interpretada pela Carol Castro. É muita coisa em Mulheres Apaixonadas. A Lavínia Blazak com o Nicola Siri, né, que o padre larga para ficar com a Estela, né? Também é outro caso muito marcante. Enfim, Mulheres Apaixonadas, uma coisa evidencia algo do Manuel Carlos que é também muito marcante, muito importante. Você vê que a gente fala muito de personagens femininos nas obras do Manuel Carlos. Então ele sempre foi um autor que deu muita força, evidenciou muito a força das mulheres, sempre destacou personagens femininos, né, na trama. É só ver o quanto ele destacava as Helenas, né, era o centro das novelas, enfim. E ele falou também de vilãs, né, grandes vilãs, as personagens irritantes, todas mulheres, né? Era sempre o ponto central ali, girava em torno das mulheres. Legal, muito legal. E nesses 90 anos de vida, qual é o legado do Maneco? Então, o legado do Maneco, olha, assim, tramas urbanas, né, com histórias do cotidiano, com o tal do merchandising social, né, tratava de temas muito relevantes, né, agora a gente falou sobre
questão de ciúmes excessivos, alcoolismo, até a questão de homossexualismo que tratou, né, do casal lésbico, enfim, temas, a violência contra a mulher, né, tudo isso ele trata troca de bebês, enfim, temas assim, temas pouco explorados, né? Mas assim, temas relevantes socialmente. Eu acho que o legado dele é isso. A gente foi mulher, fala empoderamento, né? A gente isso acho que está no legado do meu pai. Quem deveria, a gente falou de Mulheres Apaixonadas, e deveria escrever Páginas da Vida, né, que ele tratou assim nessa novela, né, que tinha a menina filha da Nanda, personagem interpretada pela Fernanda Vasconcelos, que acaba falecendo, acaba adotando ela, que é a personagem Cabral, não quer, né? Viver a Vida. Aí as duas últimas novelas a gente fala menos, porque eu vou confessar que as duas últimas novelas dela, Viver a Vida eu me acompanho mais, mas em família eu não. Viver a Vida de 2009, 10 e em Família de 2014, que foi a última novela do Manuel Carlos, uma obra. Ainda vou destacar rapidinho as duas minisséries presentes aqui. Verdade. Essa polêmica, né? Porque foi uma polêmica pro período, não Exatamente, foi? Né? Uma minissérie ali que fazia muito tismo, sensualidade, né? Marcando a estreia da Mel Lisboa. E para fazer a personagem protagonista, né? A infelizmente, né, demorou muito para tirar essa marca né, da carreira dela. Né? Sim. É uma personagem muito forte e muita gente não conseguiu, né? Mas ela conseguiu. Agora, enfim, depois de muito tempo, né, ela é muito conhecida por ser a Anitta, né? Enfim, presença de Anitta. Tinha o Zé Maier de novo, né? No elenco. Mais uma vez. Helena Ranaldi, o Leonardo Miorim. Uma minissérie bastante marcante. E teve Maísa também, né? Maísa, quando fala o coração, né? Protagonizada pela Larissa Maciel, né? E tinha muitos relatos do Jaime Monjardim, né? Que, pra quem não sabe, filho da Maísa, né? Que participou muito da criação, né? É uma minissérie muito bonita, foi Maísa. Duas minisséries muito boas feitas pelo Manuel Carlos, enfim. Sobre o legado, né? Acho que fica o legado enorme, né? Teledramaturgia, não só para teledramaturgia, mas para a TV em geral, né? Sim. Porque ele foi de tudo, né? Ele foi diretor, ele foi redator, ele foi autor, ele foi ator no começo, enfim, ele participou daquele processo de criação, né? Da TV brasileira, né? Então ele tem uma contribuição como um todo, ele participou de programas históricos, né, da televisão, em várias emissoras, como a gente comentou, né, desde lá de trás, na Tupi, né, até a Globo, até a Band, Record, enfim. Trabalhou. Só na televisão ele teve... Foram 63 anos dedicados à televisão, né, vindas e vindas, né. Então eu acho que fica, né, um legado impressionante, né? Eu acho que é isso. Você já deu uma enfatizada assim, numa novela ou outra, exato. Tal, mas aí eu queria saber qual é a queridinha do Maurício? A novela queridinha de Manuel Carlos, que tem um lugarzinho especial no seu coração. Eu já dei um destaque, né? Eu falei do meu xodó, né? Falei da novela que eu mais gosto, né? Mas, assim, eu reconheço que Por Amor, até falei isso, inclusive, né?
Que Por Amor acho que é a grande novela do Manuel Carlos. Eu reconheço e assisti ela recentemente e acho que é realmente, né? Mas a minha preferida, eu já até perdi as contas de quantas vezes eu vi, deve ter visto umas 4, 5, 6 vezes, não sei, né? É essa aqui, né? É a Felicidade. Felicidade, né? A marca volta dele na Globo, né? 1991, 92, né? Tem a minha Helena favorita, da Maite Proença. Eu sei, muita gente vai chiar, porque muita gente gosta das Helenas da Regina Duarte. Inclusive, você pode comentar aí qual foi sua Helena favorita do Manuel Carlos, né? E aí, então, Felicidade, acho que é meu xodó, uma das novelas que eu mais assisti, mais acompanhei. Então, acho que é a minha novela favorita, mas reconheço Por Amor, Laços de Família, História de Amor, que é uma novela que eu gosto muito também. Essas 3 aí têm o seu valor. Eu acho que até Mulheres Apaixonadas dá uma caída no nível em comparação às outras. Mas ainda é uma boa novela, principalmente por conta das tramas paralelas, como eu falei. Mas assim, aí depois Páginas da Vida tem uma queda acentuada e as outras 2 nem se fala, né? Mas até Mulheres Apaixonadas tem um bom nível nas obras do Manuel Carlos, né? Então, a minha Helena favorita e a minha novela favorita do Maneco é Felicidade. Muito bem. E pra gente finalizar, tem dica de leitura hoje? Verdade, né? Eu já tava quase esquecendo, né? Eu Nós vou escolher. Temos 2 exemplares aqui. Eu tenho 2, mas acho que eu vou dar a dica de um, deixar o outro para uma próximo? outra oportunidade, né? Combinado, então vamos lá. Esse aqui é um livro sobre TVs em geral, atrações de TV, né? É um livro da Patrícia Kogut, né? Uma crítica, né? do jornal O Globo, né? Do site do Globo, enfim. Uma novela que traz atrações de TV na história em geral da televisão, né? O livro é chamado 101 Atrações de TV que Sintonizaram o Brasil, né? E tem na capa aqui a Viúva Porcina e o Senhorzinho Malta, em Roque Santeiro. E traz aqui, vale tudo, traz Silvio Santos, fala na TV em geral, Chacrinha, fala na TV em geral, né? Acho que vale muito a pena ler, assim, traz um panorama histórico da TV, sem uma ordem específica cronológica, mas com muitas curiosidades. Muito bem, então fica aqui a dica. Se você acompanhou até aqui, deixe seu like, Deixe seu like, segue lá no Instagram, @reviva_oficial. É isso. E só agradecendo aí, o canal do YouTube também vem crescendo muito, né? O vídeo final feliz chegou a 10 mil, né, visualizações, acho que é um marco importante para um canal que tem tão pouco tempo, né? Inclusive corre lá assistir um vídeo sobre 40 anos de final feliz e outros, e se inscreve no canal para receber, clica no sininho, enfim, para receber novas notificações de conteúdo que vem por aí. Tem muita coisa para ver, né? É isso. É? E até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.